história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim, ó. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. É muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus, você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não. Aleluia, glória a Deus. Não vá embora, Senhor Jesus, fica conosco, né? Boa noite, meus amados, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês, mais uma vez nesse domingo, que é o domingo do encontro com Deus, né?
aonde nós vai ter esse encontro maravilhoso com Deus. É como está na letra desse hino, né? Vale a pena, né? A gente deixar tudo para servir ao Senhor Jesus, né? Vale a pena, porque nós só tem a ganhar quando nós abrimos mão até das nossas próprias vontades, né? E para servir Ele, né? Para fazer a vontade dEle, né? Então, como esse hino está relatando aí, Senhor não vai embora, fica, né? Então, a palavra de Deus fala que nas Escrituras Sagradas está relatando, eis que o Senhor está à porta e bata, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. Então, nós temos que hoje é a noite que o Senhor vai estar te visitando nessa noite. Ele vai estar batendo a tua porta, vai estar te chamando. Fica atento, ouve a voz dele e abra as portas. Porque são muitos que às vezes estão até ouvindo a voz do Senhor. Ouve ele bater a porta, ouve a voz dele que está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. Então são muitos que estão ouvindo o Senhor bater a porta, e ele tem batido a porta, não é uma vez só, várias vezes. Ele bateu a porta, tem batido, tem chamado, e a pessoa tem ouvido a voz de Deus, escuta, ouve o batido, o chamado dele, mas prefere dar ouvido ao mundo, outras coisas, né? E só tem a perder. Porque vai chegar o tempo que ele não vai estar batendo a porta, vai ser o contrário. Muitos vão estar procurando ele e não vai encontrar. Não vai encontrar. São muitos que vão procurar, porque a Bíblia fala, devemos procurar enquanto nós podemos e conseguimos a encontrar. Porque agora é o momento de nós encontrar a Ele, ter esse encontro com Ele. Porque se nós procurar agora, nós vamos encontrar. E outra que Ele nem está esperando nós procurar. Ele tem batido a porta, mas a pessoa tem fazido de surdo. Você sabe o que é aquilo? A pessoa está te chamando, a pessoa te chama, às vezes você não quer falar com aquela pessoa, não sei se já aconteceu isso. Às vezes você está invitando, a pessoa está invitando aquela outra pessoa, e a pessoa está chamando, ela finge que não está ouvindo. Fulano, fulano. Às vezes o outro até chega, que estiver perto, está te chamando, está falando com você. Comigo não é não, a pessoa até disfarça. Mas realmente aquela pessoa está chamando ela. Mas ela finge que não é com ela, e finge que não está ouvindo aquele chamado. Então são muitos que estão fazendo dessa forma, com o Criador, aquele que veio para salvar o mundo. E aqui a Bíblia vai mostrar aqui o que uma das partes que ele enfrentou por nós, que o Pai e o Filho enfrentou por cada um de nós. E mesmo assim, a pessoa não está dando ouvido, mas ele tem batido a porta, ele tem chamado. Mas vai chegar o dia que a pessoa vai procurar. Ele não vai estar batendo, a pessoa vai esperar ele chegar à porta, bater, chamar, e ele não vai vir, porque ele não está aqui mais. Ele não vai estar vindo. E a pessoa vai sair para procurar. Vai estar procurando, mas não vai encontrar. Porque é o momento, meu amigo, minha amiga, de você encontrar o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso,
O momento de você encontrar e ter esse encontro com Ele é agora. O momento é agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Então vamos na palavra aqui, né? Hoje é o domingo do encontro com Deus. Vamos na palavra. Amém? Fica aqui no livro de Mateus. Mateus. Livro de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja bem aqui, ó que ele já começou a passar aqui, por quê? Aqui a Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê que ele passou por isso? Passou por nós, por cada um de nós. O Pai enviou ele nessa missão, que deu o seu único filho para nos salvar. Ele não precisava daquilo, ter passado por aquilo. Passou por nós, tanto ele como o Pai. Né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então veja bem, aqui já começou a perseguição. Ele foi conduzido. Depois que ele tinha jejuado 40 dias, 40 noites, veio, né, que a Bíblia fala aqui, ó, veio o tentador. Quem é o tentador? Satanás. Quando o Espírito conduziu ele ao deserto, já conduziu ele para ele passar por tudo isso aí. O Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus, o Messias, ao deserto para passar por tudo isso por nós. O Pai enviou o Espírito e o Espírito conduziu ao Senhor Jesus para passar por tudo isso, por cada um de nós, para salvar o mundo, salvar a humanidade. Então aí, ele, depois de ter a Bíblia relata jejuados 40 dias, 40 noites, veio o tentador. E quem que era esse, jejuado, ter fome depois de 40 dias, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja bem, 40 dias, 40 noites, o Senhor Jesus sentiu fome. Já todo com o corpo debilitado, sem água, sem comida. Aí veio o tentador, Satanás. Mas o Senhor Jesus estava ali quebrado, estourado, o corpo dele, fisicamente. Mas espiritual, ele estava totalmente fortalecido. Fortalecido. Mas o corpo físico dele, e aí que foi que o demônio quebrou a cara, né? Quebrou a cara, por quê? Porque o Satanás olhou as situações do corpo físico dele. Mas o que mantinha ali, estava acima daquele corpo, era o espírito que estava ali. Ele estava revivado, fortalecido espiritualmente. E Satanás já veio em cima, já mandou, disse para ele: tu não é o Filho de Deus? Viu que ele estava com fome, transforma. Por que você não transforma esses pão aí em água? Transforma essas pedras em pães. Que ele disse aqui:
Se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você é, meu amigo, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque é a palavra que edifica, é a palavra que cura, é a palavra que salva. A letra mata, mas a palavra edifica, cura, salva, restaura. Vamos mais na palavra. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, lugar alto. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Então veja bem, o Satanás ali insistindo, atentando, porque está bem escrito aqui que o Espírito, olha, veja bem aqui, ele tinha que passar por tudo isso, porque está aqui no começo aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ali ele veio, o Senhor Jesus veio, o que ele fazia, tudo o que ele fez, ele não fez pela vontade dele, o que queria. Ele fez pelo Pai. Ele fez com a ordem do Pai, com a autorização do Pai, a vontade do Pai, a realidade. Resumindo, tudo que o Senhor Jesus fez, foi fazendo tudo sempre à vontade do Pai. Ele não fez nada para a vontade dele mesmo, não. E tudo que ele fez foi pela vontade do Pai, pela autorização do Pai. O Pai disse: faz isso, faz aquilo. Então ele fez a vontade do Pai. Tudo que o Pai passou para ele, ele fez. Então ele não fez nada por conta própria. Então tudo isso, ele tinha que passar por isso aqui, que está mostrando aqui, que ele foi, então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tentado pelo diabo. Mas por que tudo isso? Para nos salvar. Mas mesmo assim, as pessoas hoje, a ignorância é tanto, a rebeldia é tanta, que a pessoa, o Senhor ainda está aí batendo a porta, está chamando, e a pessoa está fingindo que não está ouvindo, mas está dando ouvido ao demônio, ao mundo, outras coisas, para nunca tropece. Então veja bem aqui, que ele mandou, mostrou para ele, disse aqui: lança-se daqui abaixo, e dará teus respeitos. Vamos voltar aqui. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos darás ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos, para que nunca tropece em algumas pedras. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então para aqui. Certos procedimento nosso, atitude nossa, nós passamos a fazer o papel do Satanás contra o Senhor Deus. Porque ele está dizendo aqui, disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás
o Senhor teu Deus. Então, dependendo das nossas atitudes, dos que nós fazer, praticar, nós mesmos está tentando fazendo o papel que o Satanás fez contra o Senhor. Vamos mais aqui na palavra. Versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei, se tu prostrados me adorares. Então veja bem aqui, o demônio aqui fez essa proposta para o Senhor Jesus. Olha, veja bem, está vendo tudo isso aqui? Eu te dou, para você passar a me adorar. Veja bem aqui, resumindo a coisa aqui, olha o tanto que ele é mentiroso. Aqui ele está falando, oferecendo algo que nem não é dele. O mundo sim, que a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. O que significa o mundo? Aqueles são pessoas, ser humano, aqueles que fazem a vontade do Satanás. Porque quando nós passamos a fazer a vontade do mundo, nós estamos fazendo a vontade do demônio. Então por isso que diga que o mundo já é do maligno. Mas as outras coisas que foi criado, porque ele mostrou aquelas maravilhas, paisagem, tudo aquilo. Então isso tudo é criação de Deus. Tudo foi o Senhor que criou. Porque veja bem, olha a Bíblia, lê lá nos começos da criação. Dos princípios, que está lá no livro de Gênesis. Dos bichos, das aves, água, isso, luz, treva, da formação. Então, toda a criação foi Deus que criou. Foi o Senhor Deus que criou. O Satanás, ele usa. Ele chega com ele ofereceu algo aqui que ele não tem. Porque o que o demônio tem? O que ele tem? Ele não tem nada, meu amigo. Ele não tem nada, ele perdeu tudo. Ele é completamente um derrotado. Ele estava oferecendo algo ali que ele não tem nada para dar. Por isso que a Bíblia relata que ele veio para matar, roubar e destruir. Como se ele vai dar algo para pessoas se nem para ele tem? Mas muitos estão enganados. Porque ele é o pai da mentira. Muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque tem dado ouvido a ele. E são muitos que estão caindo nessa aqui. Porque ele disse aqui, ó, o que ele fez, o que ele ofereceu para o Senhor Jesus, ele tem oferecido para muitos. São muitos que às vezes eu tenho oferecido, eu te dou isso. Mas para você fazer isso e isso, você vai ter que fazer isso e isso e isso. São muitos que estão prostrando, porque aqui ele disse, ó, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorais. Então são muitos que já prostrou o joelho e tem adorado, tem servido a ele. Que ele diz para as pessoas, se passar a me servir, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, pede o que você quiser. Eu te dou, se ele não tem nem para ele. Mas são muitos que já caiu e tem caído na armadilha dele. Então veja bem aqui, ó. Mas aqui versículo 10, então disse-lhe Jesus. Pois é, mas vamos voltar aqui na mensagem. Veja bem, diante de todas essas situações aqui, de tudo que ele chegou, que ela tentou,
o que aconteceu aqui, versículo 10. Veja bem, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sabe o que significa isso aqui, meu amigo? E o que significa isso aqui, ó? Quer ver na palavra aqui o que significa isso aqui, ó? Então, no versículo 11 aqui, nessa última fase, então o diabo, aqui ó, Senhor teu Deus adorarás. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha o significado disso aqui, ó. Vamos ver aqui na palavra. O que é o significado disso aqui? Que todos é o que nós devemos, cada um de nós que estamos com os pés sobre essa terra, é que nós tem que estar batalhando para fazer isso aqui que o Senhor Jesus fez. Veja bem aqui. Olha aqui o que o Senhor Jesus fez aqui, ó. Então veja aqui, no livro de Tiago, depois de tudo isso que o demônio fez, atentando, insistindo, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai vós, pois a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meu amigo, o que nós temos que fazer é o que o Senhor Jesus fez. Enquanto nós estivermos com os pés aqui sobre a terra, não pensa que ele vai desistir. Ele não desiste, porque a Bíblia relata que ele está em derredor 24 horas, bravando igual um leão, procurando uma brecha para entrar, para nos tragar, para nos destruir. Porque o alvo dele é roubar, matar, é destruir a pessoa. Então ele está 24 horas procurando uma brecha. Então veio, nós temos, durante nossa trajetória aqui, ele não vai desistir, sempre ele vai estar vindo. E sempre nós vamos estar fazendo isso aqui, sujeitando vós, pois, a Deus. Porque quando nós sujeitamos a Deus, quando nós passamos a servir ao Senhor, aceitar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, andar no caminho do Senhor, nós passamos a resistir a Ele. Quando nós renunciamos o pecado, nós estamos resistindo ao diabo. Às vezes você está passando lutas, dificuldade, nessa luta você tem que vencer ela. Ela se torna uma luta porque a Bíblia fala: ou você vence as trevas, ou as trevas te vencem. E o cristão não pode, o cristão ele tem que ter lutas, mas ele tem que vencer elas. Nós temos que vencer elas. Porque se um cristão, ele prevalecer aqui na terra, sem luta, sem passar lutas, sem enfrentar lutas, sem lutar, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha,
Eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer espada. Então, meu amigo, enquanto nós estiver com os pés aqui sobre essa terra, nós vamos ter que lutar, guerrear. E qual que é a espada que o Senhor Jesus... Qual que é essa espada? A espada é a Bíblia sagrada. É a palavra de Deus. Então, meu amigo, não adianta só colocar ela em cima de uma mesa e deixar ela aberta. Escolher um livro da Bíblia. Tem pessoa que às vezes já tem até aquele livro que a Bíblia está ali, dia e noite. Entra ano e vence ano, essa Bíblia está aberta nesse livro. Mas às vezes a pessoa, durante o ano todo, nunca pegou nem esse livro que está aberto, que ele deixa aberto, ele nunca leu. Não resolve, meu amigo. A Bíblia foi feita para ler. É a palavra de Deus. Aonde você vai estar falando com o Senhor? É através da palavra, através das Escrituras. Sabe o que significa a salvação? O caminho da salvação, sabe o que é um dos significados da Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o passaporte da nossa salvação. Quando você vai viajar, você não vai viajar para o estrangeiro, sair do seu país, você não precisa de um passaporte. Então a Bíblia é um passaporte para a sua salvação. Mas um passaporte que não é só ele não é vendido. É um passaporte que você tem que ler ele. Porque aquele passaporte que você compra ele, paga por ele, para você ir de um país para o outro, você comprou, ali já está tudo resolvido. Não, esse passaporte aqui é tipo de um guia. Então você tem que ler. Porque as dicas, a orientação, para você chegar aonde você precisa chegar, está de dentro dela, está de dentro da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia significa o nosso passaporte. O passaporte que vai nos levar ao seio do pai Abraão. É tipo de um GPS. Você entra no carro e liga o GPS e vai te levar no lugar que te indicar ali o endereço. Então a Bíblia é a mesma coisa, é o passaporte, é o GPS para você chegar lá, aonde você precisa chegar, que é a salvação. Então, o passaporte é as Escrituras Sagradas. Então, quando nós passamos, que a Bíblia diz aqui, ó, sujeitais. Então, quando nós passamos a sujeitar a Deus, nós estamos no mesmo tempo resistindo ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. Porque se nós não sujeitar a Deus, nós vamos passar a sujeitar a Ele. Então está aqui, ó, sujeitai vós, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja bem, tudo isso o Senhor Jesus passou quando ele foi enviado aqui à terra. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E tudo que ele fez, ele não fez pela vontade dele. Ele fez pela vontade do Pai. Que como nós lemos aqui, Deus no começo aqui, né? No começo aqui agora, onde nós lemos, veja bem aqui, ó, disse-lhe Jesus, também está escrito,
Não, aqui no começo, aqui, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então já começou aqui, ó. Ele foi conduzido, o Espírito conduziu ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aí ele sofreu todas essas tentações. Mas o que o Senhor Jesus fez aqui? Ele resistiu. Ele sujeitou ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. E qual que foi o significado? No fim, o que aconteceu? Então o diabo deixou, e eis que os anjos e o serviram. Então, quando chegou nessa parte que o diabo viu que não tinha como, não tinha jeito de vencer a ele, então ali o diabo desistiu. Bateu retirada, foi embora. Mas ele resistiu, ele sujeitou a Deus. Então veja bem aqui, ó, que a gente vê que disse, você vê aqui no começo aqui, ó, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o Senhor Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites. Aí ele teve fome. Satanás viu que ele estava com fome, fraco, debilitado. O corpo dele, físico, está naquelas situações. E o Satanás, no momento ali, agora quebrou a cara, porque é o momento agora de eu destruir ele. Porque o demônio olhou as situações do corpo físico do Senhor Jesus. Mas ali que ele se enganou, porque o Senhor estava fortalecido no Espírito. Né? Então, o que ele disse aqui, ó. O que ele disse aqui? E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu é o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque ele viu que ele estava com fome, né? Mas o que o Senhor Jesus disse, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aqui foi as tentações. Então, veja bem, amigo. Não quer dizer o que a palavra quer dizer para cada um de nós hoje. Se você for para uma igreja, não vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou se tornar um crente. Porque aí eu não vou sofrer o que eu tenho sofrido, eu não vou passar pelas tentações, eu não vou passar pelas lutas. Você está muito enganado. Você vai estar muito... A diferença, sabe qual que é ela? As lutas vão vir. Mas se você estiver sujeitando a Deus, o diabo vai fugir, vai bater retirada. Porque quando você passa a sujeitar a Deus, você está resistindo o demônio. E o que é sujeitar a Deus? É quando você passa a obedecer, renunciar ao pecado, renunciar aquilo que é contra a palavra de Deus, que é contra os princípios de Deus. Aí você está sujeitando a Deus, está resistindo o Satanás, o demônio. Foi o que o Senhor Jesus fez. Tudo que o Senhor Jesus fazia era sujeitar ao Pai. E quando foi no fim aqui, ó, você veja bem aqui que quando foi no fim, ele disse aqui, versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus
adorarás, e aos ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Então, quando você resiste, você sujeita a Deus. Você resiste, sujeita a Deus, você passa a resistir o demônio. Aí, ele bate a retirada, aí os anjos vêm e vai te servir. Foi o que aconteceu aqui. Então, mas são muitos hoje que essa palavra está passando para cada um de nós, que são muitos hoje que estão aceitando o que o demônio está oferecendo. São muitos que estão dobrando o joelho, já dobrou o joelho, está servindo a ele. Porque ele chegou e disse: tudo isso te darei, se tu passar e me adorar. Então ele não parou. Ele fez isso. Imagina você, se ele fez isso, o próprio demônio fez isso aqui, tudo isso, contra o Filho de Deus, contra o Filho do Criador. Imagina o que sobra para mim, para você. Então, meu amigo, é o que a Bíblia relata. O que o Senhor Jesus relatou, que está nas Escrituras Sagradas. Olha, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada. E essa espada é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. Mas não é só abrir ela, é ler. Porque aonde que você fala com Deus? Aonde que você passa a sujeitar a Deus? Aonde você vai aprender o caminho para você chegar à salvação? Para você conquistar a salvação? Está tudo de dentro da Bíblia Sagrada. Aonde está a revelação? Aonde Deus, o Senhor, vai falar contigo? Com cada um de nós. Existem muitas pessoas que às vezes nem se consagrou naquele dia, chega diante da pessoa no impulso e fala: o Senhor mandou te dizer que vai acontecer isso e isso contigo. A pessoa às vezes nem se consagrou, nem não entrou na presença do Senhor. E chega e fala: não é assim. As coisas de Deus não é bagunçado. Não. A revelação, ela existe. O Senhor revela, mas de dentro da palavra. Hoje você está tendo a revelação que você precisa. O que você precisava, o que você está precisando, o Espírito Santo está passando a revelação para você. Não é a minha pessoa, não. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então são muitos que já estão adorando, que está se dobrando o joelho e adorando, porque o demônio chegou e disse: eu te dou isso, eu faço isso, você vai fazer isso para mim, isso, que eu vou fazer isso e isso para você. Ele é o pai da mentira. Veja bem aqui que ele ofereceu algo aqui, ó. Ele ofereceu algo aqui que está na Bíblia aqui, que ele mostrou para o Senhor Jesus. Está vendo tudo isso aí? Tudo que você está vendo, eu te dou, se você passar a me adorar. Olha como que, olha o tanto que a ousadia dele, o atrevimento dele. Se ele não tem nem para ele, como que ele vai dar as coisas para os outros? Como que ele dá as coisas, algo para o Senhor Jesus? Se ele não era dono de nada, ele não tem nada, ele perdeu tudo. Ele é um completamente derrotado. Mas são muitos que estão sendo enganados.
São muitos ainda que já estão sendo enganados. Então, o alvo é sujeitar a Deus. Lutas. Ah, mas eu estou enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades que eu estou enfrentando. Meu amigo, a palavra está falando. As escrituras deixam bem claro que aquele que perseverar até o fim, esse será o vencedor. O cristão tem que ter luta. Nós temos que ter luta. Mas nós precisamos, nós temos a obrigação de vencer essa luta. Nós temos que vencer ela. E nós vamos vencer de que forma? Não é com a força dos nossos braços. Nós vamos vencer ela com a palavra de Deus. É partir para cima do inimigo, é lutar, é guerrear. E que jeito que é essa guerra? É sujeitar a Deus. Resistir, renunciar ao pecado. Sujeitar a Deus, porque quando nós estamos renunciando o pecado, é uma das partes que nós estamos sujeitando a Deus. Quando nós estamos resistindo o demônio, nós estamos sujeitando a Deus. Porque, meu amigo, ou nós vence, e para nós vencer, a luta, as dificuldades, as tentações que vêm sobre nós aqui nessa terra, nós temos que lutar, guerrear. Sozinho não tem como. Com a força dos braços, nós piorou. Só existe uma forma de nós vencer essa guerra. De nós vencer essa luta, porque a Bíblia relata que não há vitória sem luta. Como é que você vai ter uma vitória sem luta? Como é que você vai entrar numa guerra se você não guerreia ali? Como é que você vai ter a sua vitória? Se você fica ali com o seu exército do lado, de braço cruzado, como é que você vai conseguir? Você veja bem ali que até o Davi, que nunca perdeu uma guerra, a Bíblia relata que ele foi o maior rei na face da terra. De pastor de ovelhas se tornou tanto um guerreiro como um rei que não perdeu uma guerra. Mas por quê? Porque ele sujeitava a Deus. Resistiu o demônio. Mas vem cá, o Davi, todas as guerras que ele ganhou, ele ficou de braço cruzado. Ele teve que partir para cima, ele teve que guerrear. Então não há guerra, meu amigo. Você tem que guerrear. Então você tem que partir para a luta. Então, o que significa isso? Que enquanto nós estivermos com os pés aqui sobre essa terra, nós vamos ter que guerrear. Nós temos que guerrear. Ou senão você vai ser destruído parado. O inimigo vai destruir você parado, com as mãos nos bolsos. Você vai ter que tirar a espada da cintura e partir para cima, com a direção de Deus. Então é luta, meu amigo. Então é luta. Mas nós temos a obrigação de vencer ela. Nós precisamos vencer, porque se nós não vencer elas, ela nos vence. Ela nos destrói. Não adianta a pessoa chegar e falar, vou para a igreja, porque eu não vou passar pelo que eu estou passando. Eu não vou passar dificuldade, eu não vou passar essas coisas que eu enfrento aqui. Você está por fora, meu amigo. Está por fora. Quando você vai para a presença de Deus, aí que vem a luta mesmo. Mas você não está sozinho, desde que você passa a sujeitar a Deus.
e obedecer, andar no caminho dele, fazer a vontade dele. Mas precisa que você entre na batalha, que você entre na guerra. É a mesma coisa, você precisa do emprego. Eu quero que a porta de emprego seja aberta para mim. Você quer com a porta de emprego aberta. Você fez o currículo, você preencheu o currículo, ou você levou lá na porta, distribuiu na porta das empresas. Ou você se encontra de dentro de casa. Não, eu quero com a porta de trabalho, abre para mim. Mas você está ali. Vence o dia, vem a noite e você está ali. O patrão não vai lá na sua casa descobrir você, chamar você para trabalhar. Você que vai ter que ir até ele. Então, nós temos que lutar. Enquanto nós estiver com os pés aqui sobre a terra, nós vamos ter que lutar, partir para cima desse inimigo. Que inimigo são eles? São inimigo espiritual. De que forma que é esse inimigo que tem usado um familiar seu, que tem levado ele para as drogas, mal companhia, a enfermidade? Tudo isso é inimigo espiritual. É um demônio que está aí por detrás, atormentando. Então, ou nós vence ele, ou ele nos vence. Porque a Bíblia relata, ou as trevas, ou nós vencemos as trevas, ou as trevas nos vencem. Mas o Senhor Jesus deixou brincar. Eis que eu dou poder para pisar em toda serpente e escorpião. E ele deixa bem claro isso. Mas nós temos que partir para cima, lutar, guerrear, resistir, sujeitar a Deus, renunciar aquilo que não é de Deus, aquilo que é contra os princípios de Deus. Porque, meu amigo, quando você vence todas as tentações, aí acontece isso aqui. Olha o que aconteceu com o Senhor Jesus. O demônio fez todas essas tentações aqui em cima dele. Mas ele resistiu tudo isso aqui. Quando foi no fim, ele bateu retirado e os anjos veio e a serviu. E comigo, com você, não vai ser diferente. Tudo que você está enfrentando, eu não sei. Mas resiste, lute, persevera. Que vai chegar num ponto que ele vai desistir. Ele vai bater retirado. E os anjos do Senhor vão chegar e vai te servir. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar desligando essa live e vamos estar voltando dentro de uns 2 minutos para a gente fazer a oração. Amém? Que essa palavra hoje fica no teu coração. Não para, não desiste. Essa luta que você está enfrentando, você vai vencer ela. Mas você vai vencer, mas não é com a força dos seus braços. Não é. Você vai vencer com Deus à frente, com a direção de Deus, resistindo, sujeitando a Deus. Amém? Dentro de 2 minutos nós voltamos para fazer a oração e encerrar.